Fala, meus queridos, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclídeo africano mais recomendado, na minha opinião e com a minha experiência, obviamente, né, para os iniciantes. Isso é uma pergunta extremamente frequente que eu recebo, tanto aqui no YouTube, né, nos comentários dos vídeos, quanto lá pelo Instagram também, pelo direct, né, e esse vídeo já estou devendo há bastante tempo, porque acaba entrando vários outros vídeos aí para fazer muita coisa, muito conteúdo, e às vezes alguns eu confesso que acabam ficando para trás. Mas hoje quero já lançar esse vídeo de vez aqui para vocês, né, e principalmente para a galera que está querendo começar a iniciar no mundo dos ciclídeos africanos e está procurando aquele bichinho mais tranquilo, mais pacífico, mais fácil de lidar inicialmente, né. Vocês já puderam ver, obviamente, aí no título, na capa do vídeo também, qual é a espécie, na verdade, qual é o gênero, né, que eu vou indicar aí para vocês. E é a Aulonocara. A Aulonocara é sim a melhor classe, o melhor gênero de ciclídeo africano, né, para quem está querendo iniciar. Vamos lá aos motivos, né, do porquê que a Aulonocara é o melhor gênero, né, para o pessoal começar. Primeiro, normalmente os iniciantes estão procurando aquele peixe que, além de ser mais pacífico, também é mais colorido, tem variedade de cores. Normalmente o iniciante sempre procura a coloração, peixe mais bonitão, assim, que chama mais atenção em relação à cor dele. E a Aulonocara, de fato, é esse animal, né? Normalmente, as Aulonocaras que nós encontramos sendo vendidas nas lojas, sua grande maioria são machos, até mesmo porque os piscicultores, né, o pessoal que reproduz, eles evitam lançar fêmeas no mercado, né? Os machos, eles são mais coloridos do que as fêmeas. Às vezes a diferença é pouca, dependendo da espécie, né, mas em 95% dos casos, a diferença é gritante de coloração. Vou pegar aqui e dar de exemplo a Aulonocara malleri, né? A Aulonocara malleri, o macho, ele é amarelo com a face azulada e a fêmea é completamente acinzentada, né? A própria Aulonocara liuanda, que está fazendo um sucesso atualmente aí no mercado, o macho, ele tem seu corpo muito mais colorido, a fêmea tem uma coloração mais voltada para um castanho, né? Então, na maioria dos casos, a gente encontra essa diferença gritante de coloração, fora a questão do tamanho também. O macho, ele fica maior do que a fêmea. E nós encontramos Aulonocaras de diversas cores diferentes, marcações diferentes. As mais famosas, a Aulonocara OB, né, que ela tem várias manchas espalhadas pelo corpo, e a gente encontra em diversos padrões de cores. Já comecei logo com a Aulonocara OB, porque dificilmente a gente vai encontrar, eu diria que quase impossível a gente encontrar uma OB idêntica à outra, né? Então, digamos que essas manchas delas aí é como se fosse a impressão digital, né? Então, cada Aulonocara OB tem uma marcação diferente da outra, uma coloração um pouco diferente da outra, mesmo se são irmãs, né? Se são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, sempre vai ter marcação diferente. A Aulonocara Dragon, na Aulonocara Dragon, além da Dragon tradicional, né, que é essa que vocês estão vendo aí, nós encontramos a Dragon albina, né, também temos a Dragon Pink, a Dragon mais voltada para um padrão mais branquinho, enfim, tem vários padrões de Dragon Blues aí pelo mercado, também é uma Aulonocara muito procurada. A Aulonocara Red Ruby também, que todas essas que eu estou citando para vocês aí são híbridas, né, agora inicialmente, mas são as mais populares. Tem a Aulonocara Eureka também. A Aulonocara Eureka também é uma Aulonocara híbrida. Só que de todas essas híbridas que eu comentei inicialmente, aí, na minha opinião, a Eureka é a mais bonita de todas. A Eureka também tem a sua variação albina, que também é bastante bonita para quem curte um peixe albino. A Aulonocara malleri, como eu já citei anteriormente para vocês, já é uma Aulonocara que existe, que ocorre no lago, né? A Aulonocara Sturtigrantes malleri. Nós temos também a Aulonocara Sturtigrantes Blue Neon, a Aulonocara liuanda, né, que é uma Aulonocara muito bonita, chegou, digamos que recentemente está sendo reproduzida em cativeiro aqui no Brasil, né, já é mais facilmente encontrada, é uma Aulonocara lindíssima. Nós temos também a Aulonocara candeense, que é a verdadeira Aulonocara Blue Orchid, né, ela também meio que chegou recentemente no mercado brasileiro. A Aulonocara Apache, a Aulonocara Apache também é muito bonita. Eu vou ficar citando as espécies de Aulonocara, eu vou ficar até amanhã aqui com vocês, porque realmente são muitas espécies, a variedade de cores das Aulonocaras é gigantesca. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um site para vocês irem lá
e pesquisarem, né, verem qual aluno cara vocês mais gostam, que é o Malawi.si. É um site que eu confio bastante nos conteúdos, né, nos artigos que tem lá dentro dele, e lá vocês vão conseguir ter acesso a várias espécies diferentes de aluno cara, e dali vocês vão conseguir fazer tipo uma listinha para vocês do que seria mais interessante para qual de vocês. Mas lá vocês só vão encontrar aluno caras que existem dentro do lago, né? As holonocaras híbridas, basicamente, eu já citei a maioria aqui no início do vídeo para vocês. Além da questão da coloração, tem a questão do tamanho, né? As holonocaras, na maioria das vezes, ela tem um tamanho mediano. Elas não ficam tão pequenas quanto um Mbuna, mas elas também não ficam tão grandes quanto um Haplochromis, como o Venustus, o Dimidiocornis compressiceps, né? Então elas ficam meio que ali no meio termo. Nós encontramos holonocares que ficam na fase adulta com seus 12 centímetros, até algumas que podem chegar aí a seus 17 a 18 centímetros. É claro que isso demora a acontecer, mas sim, acontece. Eu já vi aí principalmente as híbridas, né, como por exemplo a Red Ruby, a Dragon Blood, tem também a Red Flash. Então todas essas aí eu já vi um tamanho bem grande, a própria OB também. Normalmente essas híbridas, elas têm uma tendência em ficarem maiores, né, do que as que ocorrem dentro do lago. Então elas ficam normalmente nessa faixa aí de tamanho. Galera, evitem também misturar machos da mesma espécie dentro do mesmo aquário. Ou seja, Alunocara malaria com Alunocara malaria. Evitem ter dois machos de maléria dentro do mesmo aquário, dois machos de dragon dentro do mesmo aquário, dois machos de eureka, enfim, e assim por diante, independente da espécie de Alunocara que você tenha, porque machos da mesma espécie costumam não se tolerar tanto assim. Então, principalmente para você que é iniciante, evite ao máximo, sempre procure ali mesclar, né, colocar espécies diferentes de Alunocara dentro do mesmo aquário. O aquário mínimo do mínimo, galera, que eu recomendo para a criação de Alunocara, vocês vão ter que selecionar muito bem a espécie de Alunocara para esse tamanho mínimo, é um aquário de 200 litros, tá? Um aquário de 200 litros você já consegue iniciar, né, com as Alunocaras, levando em consideração, obviamente, as menores aí que ficam com 12 a 14 centímetros. As Dragons, né, por exemplo, que já ficam maiores e também são um pouco mais agressivas entre as Alunocaras, já não é tão recomendado, né? Principalmente para quem quer iniciar aí. Para quem já teve Dragon, sabe do que eu estou falando. Eu já tive Dragon que era muito agressiva. Eu particularmente não gosto muito, né, de peixes híbridos, né? Mas eu acabei tendo essa Dragon porque eu comprei uma fauna e ela já veio no meio dessa fauna para mim. E era o dominante do aquário. Ele batia muito nos outros peixes, né, e não era legal. Então eu acabei me desfazendo dessa Dragon, inclusive era um casal, era um macho e uma fêmea. Então basicamente com um aquário de 200 litros a gente já consegue iniciar aí no mundo das Alunocaras. Recomendo no máximo assim umas 10, né? Se der para adicionar alguma coisa ou outra ali, com muito bom senso, tá, galera? 10 assim, uma quantidade já significativa, né, para um aquário de 200 litros, levando em consideração 1 metro por 40, 50 ou 1 metro por 50, 40. Vamos nos atentar e respeitar muito bem essa questão da quantidade de peixe para o tamanho de aquário também, beleza? Dito o tamanho mínimo recomendado, eu acho que assim, para ficar confortável, 300 litros seria interessante, 1,20 m por 50, 50, já dá uma diferença aí na largura e um pouquinho no comprimento também. Procurem sempre valorizar comprimento e largura, tá? A altura mínima que eu recomendo para ciclídeos africanos é 40 centímetros, né? Mínima mesmo, né? Mas o ideal, na minha opinião, 50 centímetros para mais. Tem muitas pessoas que me perguntam: ah, Matheus, mas o meu aquário tem 150 litros, ou tem tipo 1 metro por 40 por 40. Cara, eu não recomendo tanto não, porque já vai estar forçando uma barra legal. 200 litros, quando eu falo mínimo do mínimo, já é aquele mínimo forçando a barra já, entendeu? Então menos do que isso eu já não recomendo para criar esses bichos. É claro que tem algumas espécies aí de ciclídeos africanos que a gente consegue criar em aquários abaixo dos 200 litros, mas aí eu já recomendaria vocês partirem para um aquário Tanganica, né? E no aquário Tanganica já demanda assim, um pouco mais de experiência em relação a controles de parâmetros, como principalmente GH e KH do aquário ali, que a gente precisa de ter um pH mais alto, uma dureza geral mais alta também. Do meu ponto de vista, não é impossível iniciar no mundo dos ciclídeos do Tanganica, é completamente viável, só que você já tem que ter em vista aí, né, que o ciclídeo Tanganica tem uma água muito mais alcalina e muito mais dura. Sobre a questão de comportamento, né, nós sempre vamos ter aqueles mais dominantes, alguns mais agressivos, mesmo dentro desse gênero das Alunocaras, como eu falei anteriormente. Evitem, cara, assim, eu evitaria, sendo iniciante, eu evitaria tipo essas Dragons,
algumas OBs também, né? É claro que isso é muito complexo, é muito relativo. Quando se trata de ciclídeo, a gente depende muito do temperamento daquele indivíduo que você tem ali no seu aquário, né? Mas, assim, de um modo geral, do que eu já tive de experiência, do que eu já vi também, as híbridas, elas têm uma agressividade maior do que as que ocorrem, né, naturalmente no lago, mesmo a gente levando em consideração que já são reproduzidos em cativeiro. A gente está falando aqui de comportamento, né? Então, comportamento basicamente não muda. Eu evitaria principalmente aí as Dragon Blood para quem é iniciante, por mais que sejam bem bonitas, bem chamativas, né? Elas, por outro lado, são bem mais agressivas também. Fiquem ligados nisso aí. Mas, por exemplo, nós temos aqui no meu aquário mesmo, eu tenho a Alonocara Apache, a Liwanda, a Blue Neon também, sempre tive boa experiência com Blue Neon, Maulana também, sempre tive boa experiência com Maulana, né? Então, a Candeense, né, que é a verdadeira Blue Orchid, também sempre tive boa experiência com elas. Então, citei aqui, foi 5, né, que eu citei agora. Então, dessas, eu sempre tive muito boa experiência e recomendo também para quem tiver interesse em criá-las nos aquários, beleza? Agora, eu nunca recomendaria vocês terem, por exemplo, uma Apache com uma Dragon Blood. É como se fossem os extremos, né? Apache, muito tranquila, bem pacífica, e Dragon, muito agressiva. Então, evitem também esses extremos aí, independente de qual ciclídeo africano vocês criem. Se vocês quiserem, mais pra frente eu posso voltar com um vídeo de top 5 ou top 10 Alonocaras mais pacíficas, né? Pra se tem aquário, porque aí eu prefiro fazer uma lista com mais calma, dentro do que a gente tem aqui no Brasil, independente se você vem de importação, ou se já é criado em cativeiro. É claro que eu sempre dou prioridade, preferência, né? As que são criadas em cativeiro já aqui no Brasil, por conta da facilidade da galera conseguir e também por conta do preço, né? São mais viáveis, assim, financeiramente. Mas tem algumas importadas também que são fantásticas da gente criar em aquário, que vale bastante a pena. Em breve a gente volta, deixa nos comentários se vocês têm interesse em ver um vídeo como esse. A alimentação das Alonocaras também, extremamente tranquilas. Elas não têm grandes necessidades, assim, digamos frescura, né? Por que eu digo frescura? Porque a gente tem alguns ciclídeos africanos herbívoros que eles têm uma necessidade enorme em ter uma alimentação extremamente balanceada dentro ali do que eles pedem, né? Então, já as Alonocaras, a maioria delas são de onívoras a carnívoras. Dificilmente a gente vai encontrar uma Alonocara herbívora. Então, grande maioria delas aí, arrisco dizer que aqui no Brasil nós só temos Alonocaras que vão de onívoras a carnívoras. Então, tendo isso em vista, a ração aí, com alto teor de proteína animal, é bem-vinda. Ou aquelas rações, já vem escrito no rótulo, né, onívoros. Exemplos aqui, rações da Tropical, né, tem algumas rações da Tropical que são boas para elas. Rações da Vitalis, cara, tem a Cíclide carnívoro da Vitalis, que vai muito bem. A Cíclide herbívoro da Vitalis, que é bem balanceada para onívoros também, vai muito bem aí para as Alonocaras. Poitara, eu utilizo Poitara aqui no meu aquário, eu tenho algumas Alonocaras aqui dentro também. Esse aquário aqui, né, o hábito alimentar de todos eles, sem exceção, são de onívoros a carnívoros, né? Eu só uso Poitara aqui nele e tem uma ração da Vitalis também que eu estou utilizando aqui, está indo muito bem. Tem as rações também bem top de mercado, eu falei da Vitalis, mas também tem a New Life Spectrum para quem quer dar uma ração diferenciada. Tem uma ração que está chegando aí no mercado, na verdade já tinha aqui no Brasil, só que agora está chegando com mais força, são as rações da Siquem. As rações da Siquem também são muito boas, tem várias rações aí específicas para ciclídeos onívoros, né, da Siquem. Eu recomendo bastante aí para quem quer dar uma alimentação diferenciada para os seus peixes, beleza? Então, até no quesito alimentação, as Alonocaras são tranquilas de se manter. Tem pessoas que perguntam, Matheus, você me recomenda oferecer algum tipo de alimento vivo? Né? A única coisa que eu recomendaria, mas não em excesso, né, só como petisco ali, seria uma broodworms, dáfnias. Também tem as artêmias vivas, né? A artêmia também vai muito bem com esses peixes, né? Mas nunca em excesso, tá? No máximo, uma vez por semana, né? Uma vez a cada 15 dias aí. Lembre sempre, é como petisco, não transforme isso como alimentação principal dos seus aquários, porque ela não tem um valor nutricional suficiente, né? Para suprir a necessidade aí das Alonocaras, beleza? E as Alonocaras são ciclídeos do Malawi, né? Comparado com o Tanganica, tem parâmetros aí bem mais abaixo. pH que eu recomendo, 7.8, 8, fica muito bacana para ele já. Mas a faixa vai de 7.6 a 8,5, beleza? Nunca abaixo de 7.6, nunca. O KH que fica nessa faixa aí de 4 a 8 graus. E também o GH que varia de 4 a 6
né? Vocês podem manter até um pouquinho mais alto, com 8 graus, por exemplo, não vai fazer mal algum. Mas também é uma água que tem a dureza bem baixa, né? Para quem utiliza os sais, né, você vai economizar muitos sais aí no aquário com dureza de 4 a 6 graus. Eu já mantive por um tempo para fazer uns testes, 9, 10 graus de GH. Vai bem, cara, mas assim, 6 graus já é mais do que suficiente para os ciclídeos africanos do Lago Malawi. Né? Se for comparar com Tanganica, Tanganica já é acima de 14, o mínimo recomendado. De 14 a 22, então para vocês terem noção, a água do Tanganica realmente é bem dura. Para os iniciantes, aproveitando que eu falei de Tanganica, não recomendo misturar, tá? Tem algumas outras espécies, né, de ciclídeos africanos que vocês conseguiriam manter junto com as holonocaras, como por exemplo, tem algumas espécies de protomelas que vão bem com as holonocaras, a própria protomelas Steven Taiwan Reef vai bem, Red Empress, tem a Mararox também vai bem com as holonocaras. A Cyanochromis Fryeri, que é o famoso iceberg, ou Electric Blue, vai bem também. Então vocês vão conseguir também mesclar aí, se vocês quiserem, algumas outras espécies de ciclídeos africanos aí do Malawi, né? Alguns rapilocromídeos que acabam indo bem no aquário com as holonocaras. Lembrando sempre, dependendo do tamanho desse outro rapilocromídeo, procure compatibilizar muito bem o tamanho do aquário também. Tem algumas espécies de rapilocromídeos que não vão bem em aquários de 200 litros. Então fiquem ligados nisso aí. E até tem uma espécie de ambuna que vai bem com as holonocaras, que é o Labidochromis caeruleus, o famoso yellow, ou também tem o Labidochromis caeruleus no Catabay, que chamam de white também, né? Então, o ambuna, ele já habita uma área do aquário diferente das holonocaras. As holonocaras nadam mais para meia água do aquário, a superfície, e os ambunas, eles já ficam nadando entre as rochas, né? Então, fazer uma composição de holonocaras com Labidochromis caeruleus fica muito bacana também, até mesmo porque o Labidochromis caeruleus é um ambuna que tem hábitos de onívoros a carnívoros, né? Hábitos alimentares, então não daria problema em relação a equilibrar a alimentação, fazer um meio termo ali de alimentação para eles. Então basicamente é isso o vídeo de hoje, galera. Passei aqui para recomendar vocês aí um gênero, né, de ciclídeo africano que eu mais recomendo para iniciantes. Ainda falei aqui algumas composições que vocês podem ter junto com as holonocaras, né, de alguns rapilocromídeos, até mesmo ambuna, para quem curte ambuna e quer dar uma movimentação um pouco diferente no aquário, fazer uma composição bem bacana, né, ter tipo um full Malawi, né, não ambunas com ambunas. É muito bacana aí também para quem gosta de manter. Quem sabe futuramente eu não tenho aqui também, eu tô com uma vontade enorme de adicionar alguns Labidochromis caeruleus. O problema é o tamanho, né? E dificilmente a gente encontra Labidochromis caeruleus grandes, né? Então eu tô nessa luta aí, de repente eu vou adicionar alguns aqui nesse aquário, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixem aqui nos comentários sugestões, né, de temas para vídeos futuros aí, principalmente no que diz respeito aos ciclídeos africanos. Eu sei que eu tenho uma comunidade muito bacana aí de criadores de ciclídeos africanos, de apaixonados por ciclídeos africanos, né? Eu sempre estou procurando, dentro das minhas possibilidades, trazer mais vídeos de ciclídeos africanos aqui para vocês, beleza? Inclusive, a gente vai montar mais aquários. Deixa eu virar aqui pro lado, ó. Aqui vai ter mais aquário. Estou devendo já um tempo na montagem daqueles aquários ali de ciclídeos africanos para vocês, mas em breve vai rolar. Tudo é custo, né, galera? Não é porque eu tenho canal no YouTube que eu sou patrocinado em tudo, não. Tem custo pra caramba também. Mas em breve estarão saindo novos aquários aqui, se Deus quiser. Beleza? Tamo junto, é nóis. Fiquem todos com Deus e fui!